Bom dia, galera. Esse vídeo aqui vocês vão se perguntar, tá, mas vai falar de economia nesse vídeo? Vamos falar sim, mapa geoeconômico. E eu quero provar para você por que é importante o orçamentista ficar atento aí com o mapa geoeconômico. Só tem um pouquinho de paciência aí que eu já vou te mostrar aí, né, para tentar te convencer do contrário. Tá, em 1967... Pedro Pinchas Geiger propôs uma divisão econômica do Brasil, né? O geógrafo dividiu o país em 3 complexos regionais ou regiões econômicas. Ele dividiu em Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Se a gente olhar esse mapa, ele é bem simples, né? Ele nos leva a imaginar a economia das regiões mesmo, e aí a partir dessa imaginação tentar entender, né, nos leva a compreender a economia, mas ele é muito útil, porque se a gente olhar aqui, a gente, né, deixa eu só passar aqui, Pedro Pinchas Geiger não considerou a divisão político-administrativa dos estados brasileiros. Desta forma, foi possível explorar um conjunto de critérios que se interrelacionaram entre os conjuntos naturais, populacionais e econômicos daquela época e ainda pode ser encontrado até hoje. Então ele foi bastante sábio, né, em fazer essa divisão, e a gente vai utilizar ela por orçamentos. Por quê? Vamos olhar o mapa. Olha só, ele é dividido, ali a gente consegue ver 3 regiões, pegando ali o sudoeste, o sul e o centro-oeste, e um pedacinho ali do norte. Depois a gente tem a região do nordeste, basicamente, e o restante, né, da região norte. Olha essa divisão, agora você vê onde estão os caminhões, né? Onde circulam os caminhões, que tipo de caminhão circulam, e a gente vai perceber que realmente a faixa roxa ali, né, a parte roxa do mapa é onde tem muito mais caminhões circulando. A parte rosa, ela tem menos caminhões circulando, mas ainda assim tem muito mais do que na parte verde, né, do norte. Então, se a gente olhar nesse sentido e procurar entender essa classificação, começa a fazer sentido quando a gente começar a procurar carga, descarga, centro de destino, e a gente começa a associar o custo do transporte, e isso realmente ainda, cada vez começa a fazer mais sentido. Na região da Amazônia, ficaram os estados do Acre, Roraima, Amazonas, Amapá, Rondônia, norte do Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Rondônia, norte do Mato Grosso, e Tocantins e oeste do Maranhão. Essa região, a presença, né, da floresta equatorial e uma economia fundamentada em atividades agrominerais, no extrativismo de madeira e com baixa densidade demográfica, né? Ela é uma concentração da população em Manaus e Belém. Então, ela é uma região muito ampla, mas população muito pequena, né? E 2 pontos ali, ele sugere apenas 2 pontos de concentração. Hoje a gente vê um pouco mais, né, dessa época, mas ainda assim é muito pouca concentração de populacional nessa área. No Nordeste, né, ficou a parte do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e o norte de Minas Gerais. É a região mais pobre do país, com forte estagnação econômica, marcada pela dispersão populacional ou migração regional e concentração populacional na região litorânea. Então, aqui a gente tem um outro cenário regional. Já a região Centro-Sul, ela incorporou o sul de Minas Gerais, parte de Mato Grosso e de Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa é a região econômica mais dinâmica e industrializada. As principais atividades agropecuárias e industriais estão nessa região. Nesse complexo regional está a maior parte da população brasileira. Então, o cenário econômico de cada região afeta diretamente o setor de transporte de cargas, né? Enquanto outros estados têm pouca demanda de frete, São Paulo tem a maior densidade geográfica do país e concentra a maior
diversidade de indústrias. Isso torna o Estado um exportador de cargas rodoviárias, seja no segmento lotação, fracionado ou cargas excedentes. O Estado concentra a maioria de origens de cargas, atraindo a maioria absoluta de transportadoras, caminhões emplacados que são atraídos pela grande oferta de frete. Mas essa concentração de ofertas de serviço traz um grande problema para as transportadoras, que começa onde o frete termina, né? Então, essa ilustração ela vai exemplificar. Quando ocorre um contrato de frete, quando alguém necessita de um frete, antes de ser carregada a mercadoria, existe uma mobilização. O caminhão ele tem que se deslocar do ponto que ele está até o ponto de carregamento. Isso falando em carga dedicada, né? A carga lotação. Desse ponto, ele tem a transferência da mercadoria. Ele vai do ponto A ao ponto B. Quando acontece a descarga, o caminhão ele tem que se desmobilizar, né? Ele vai ter que se desmobilizar até um ponto que ele tem uma nova carga, né? Então, o caminhão ele tem que justificar a questão de caminhão vazio não ganha frete. Onde ocorre um problema aqui? O retorno. Se o caminhão tiver que retornar vazio do ponto B ao ponto A, todo o que ele ganhou na transferência é prejuízo. Ele não vai ter lucro nessa operação e, além disso, ele vai ter prejuízo. Quando o caminhão se desloca, né, essa parte de mobilização e desmobilização, ela tem que estar calculada para o cliente, né, para o comprador do frete. Por isso que o caminhoneiro, né, o transportador, ele precisa estar no ponto mais próximo possível do ponto de carga e do ponto de descarga, para ser competitivo. Se ele tentar dar uma despertinho e voltar vazio, ele tem prejuízo nessa operação. E o que acontece aqui? Se o transportador ele não tem o frete contratado ainda, provavelmente, dificilmente ele terá o frete contratado. Um segundo frete contratado quando ele fechar na transferência. Então ele tem que acreditar que quando ele ocorrer a descarregamento, a desmobilização vai ser imediata para um ponto que vai ter um carregamento imediato e em seguida ele vai conseguir ir para um outro ponto, um ponto C carregado. E esse ponto C, de preferência, vai querer ser o mais próximo possível do ponto A. E assim sucessivamente. Então, o que ocorre? Quando o ponto B não é um ponto, né, um ponto regional atrativo, econômico, o transportador ele se obriga a repassar para o cliente um custo maior de frete. E eu falo transportador, mas o autônomo, né, o caminhoneiro autônomo, ele também precisa pensar dessa maneira. Ele precisa se deslocar e ele precisa pensar na desmobilização. Então, quando a gente fala, né, dessa operação, a região econômica ela influencia grande, né, de uma forma bem grande aí na operação. Ela influencia, ela causa um impacto muito grande. Então, quando for fechar o frete, tem que analisar, eu vou carregar esse frete na cidade A, mas aonde estão os caminhões necessários? Eu levantei o caminhão, onde estão esses caminhões necessários? Eles estão próximos, estão mais distantes? Tem muito caminhão nessa cidade, mas eu vou me deslocar para uma região que não vai ter descarga. Eu vou ter que sair de lá, vou rodar 400 quilômetros para pegar uma carga. Aí o cliente vai falar, nossa, você está me cobrando horrores. Mas na realidade, se o transportador ele não repassar esse custo de desmobilização, ele está assumindo um prejuízo para ele, né? Um custo para ele, que vai se tornar ao longo do tempo inviável a atividade de transporte. Imagine se você pega um contrato de 100 viagens. Nessas 100 viagens, do ponto A ao ponto B, deslocamento do desmobilização de 800 km e você não calculou essa desmobilização e não repassou nesse contrato. Ganhou o frete,
mas aí você começou a ter prejuízo. Um prejuízo, a transportadora assume. 2 prejuízos, 3. Mas na soma desses fretes todos, quanto prejuízo não causou? Será que a transportadora ela vai conseguir assumir, né, assimilar esse frete, absorver esse prejuízo e sem causar um impacto financeiro aí grande? Então tem que analisar sim, tem que pensar nesses deslocamentos, tem que conhecer as regiões do país, as regiões econômicas, porque elas causam sim impacto no transporte. Se a gente falar em carga fracionada, é mais... a carga fracionada, ela vai pensar em veículo dedicado nessa região. Ela pode... Ela não... Dificilmente ela vai atender como fracionada. Ela vai transportar até um ponto, né? Uma região econômica viável, um centro regional, e desse centro regional vai oferecer um veículo dedicado para essa operação. Dificilmente existe uma transportadora de carga fracionada vai existir num ponto comercial que não tenha demanda suficiente para sustentar aquele negócio, né, aquele estabelecimento naquele local. O contratante do frete, ele não está disposto a pagar pela mobilização e desmobilização do veículo transportador. Por isso é necessário, eu já falei aqui que é necessário conhecer muito bem a região próxima ao ponto de carregamento da carga e conhecer igualmente a economia na região de destino. O caminhão deve partir do centro comercial mais próximo da coleta e, ao descarregar a carga, deve se deslocar para o centro comercial mais próximo possível. Isso para tornar viável a operação, né? A negociação aí entre comprador e transportadora. A agricultura do Brasil é uma das principais bases econômicas do país, né? Eu trouxe esse mapa aqui, então ali a gente vai ter, né, os grãos, policultura, monocultura, pastagens, floresta e extrativismo. Se a gente entender, né, pegar a agricultura, quais os caminhões, do ponto de vista do transportador, falando, né? Vamos usar a agricultura, mas do ponto de vista do transportador. Em quais regiões que eu vou me deslocar que eu tenho para carregar grãos, policultura, monocultura, pastagem, o que eu posso carregar? Então eu posso usar a agricultura a favor do transportador, mas eu tenho que conhecer a carroceria do meu caminhão para saber se na minha carroceria eu consigo transportar aquele produto agrícola. Às vezes, mesmo você tendo muita carga, você vai com a carroceria lá, com o implemento, que você não vai ter como conseguir carregar. Tem que ter essa atenção, né? Tem que ter essa observação. Tem que fazer essa análise, sim, na hora de fazer o carregamento aí de um determinado ponto. Outro ponto interessante aqui, né, é as concentrações industriais do Brasil. Se a gente for analisar e olhar o mapa do Geiger, né, do Pedro Pinchas Geiger, o mapa laranja ali, ele proporciona maior concentração industrial. Já outras concentrações industriais estão em amarelo. A concentração maior está próximo de São Paulo, né? A costa litoral ali, mais próximo de São Paulo, descendo uma parte ali no Rio Grande do Sul. Aí a gente vai afastado aí, temos o Manaus e o centro de Belém. Ele é um mapa que coincide muito com o mapa do Pedro Quincas Geiger. Aqui a gente também tem que fazer essa análise que a gente fez com a agricultura, porque se você tem um determinado implemento, esse implemento é voltado para o transporte de agricultura, vai facilitar muito o deslocamento entre essas cidades, entre Sudeste, né, região de São Paulo, ali mais capital, mais Paraná, Santa Catarina, isso sempre voltado, né, o quanto mais próximo do litoral, me parece ali, né, o mapa leva-nos a pensar que quanto mais próximo do litoral for, mais a carga industrial ela vai fluir entre um ponto e outro. Então, se estiver afastado para mapa ali mais para
para o lado oposto ali para dentro do continente, quanto mais interior, né, o veículo se deslocar, quanto mais para o interior o veículo se deslocar, mais ele vai ter dificuldade de fazer uma segunda carga. Então, isso tem que ser levado em consideração no momento de oferecer um frete, no momento de contratar um frete, né? E isso precisa ser levado em consideração. A economia, né, da transportadora, a economia saudável, ela precisa ser sustentável. Se não for sustentável, ela não sobrevive, né? Então a gente tem que ter essa noção econômica do negócio, tem que pensar, conhecer todos os pontos, conhecer a economia de cada região, saber as possibilidades de carregamento, conhecer os centros regionais de cada cidade, de cada região, conhecer os centros regionais de cada região. Conhecendo isso, é possível sim fazer um serviço de transporte sustentável, pensar em estratégias. A gente tem que pensar sempre para o futuro aí. Infelizmente, o nosso Brasil ele não tem uma malha industrial distribuída, ele não tem uma malha aí econômica, né, distribuída, ele é muito concentrado em algumas regiões, e isso ele causa grandes problemas para o transportador. Mas com um pouco de conhecimento, usando um pouco de criatividade, usando bastante estratégia e táticas, é possível fazer uma boa gestão aí de frete. E como orçamentista aí, precisa considerar isso. Então, gente, eu espero que eu tenha convencido aí, né, ou mostrado para vocês por que é importante um orçamentista conhecer da economia regional do Brasil, né, de cada região do Brasil. E espero que a gente siga aí continuando, né, com esse estudo, que a gente continue com esse estudo e continue debatendo, né, sobre ele. Então, galera, é isso por enquanto. Até mais e tchau, tchau.